Olá, Taubaté, que bom ter você aqui conectado com a nossa programação. Vamos conferir comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do nosso Mix da TV. Tem as notícias que agitam Taubaté e a nossa região no Mix de Notícias. Depois de 7 meses, cesta básica fica mais barata no Vale do Paraíba, diz o NUPES. Este é apenas um dos destaques de hoje do programa. Na hora do papo, vamos conversar aqui no nosso estúdio com a médica alergista e imunologista Júlia Basili. A gente vai falar sobre o Dia Nacional de Prevenção a Alergias. E hoje tem estreia do quadro Pop Verso, seu momento de cultura pop, com a nossa estagiária Viviane Ângelo. Tudo isso junto com os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Hoje é quinta-feira, 8 de maio de 2025 e o Mix da TV está começando agora. Quinta-feira, 8 de maio de 2025, dia histórico. Afinal de contas, hoje a Igreja Católica vai revelar o nome do novo Papa, o líder mundial do catolicismo. E a gente vai estar na expectativa aqui no Mix da TV, tendo este anúncio, a gente traz aqui dentro da nossa programação. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua participação. Você que acompanha a gente ao vivo pelo canal 4.2 em TV aberta, canal fechado pela Claro TV número 4 e também pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Este é o nosso programa de número 99. O Dia Nacional de Prevenção da Alergia é comemorado hoje, dia 7 de maio, com o objetivo de alertar a população sobre as doenças alérgicas e também a importância da sua prevenção, diagnóstico e tratamento. E este é o assunto de hoje do nosso quadro Hora do Papo. As alergias afetam cerca de 30 a 40% da população mundial, de acordo com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, estima-se que cerca de 30% da população tem algum tipo de alergia, com um número ainda maior de crianças afetadas. Prevenir, diagnosticar e tratar cada tipo de alergia é o maior desafio enfrentado por especialistas no assunto. Para falar mais sobre este tema, recebemos a doutora Júlia Basili, que é médica alergista e imunologista. Doutora, muito obrigado pela presença. Seja bem-vinda à TV Câmara Taubaté. Obrigada, eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Doutora, a maioria das pessoas que estão assistindo a gente agora ou tem alergia ou conhece alguém que tem alergia muito próximo do seu círculo social. Como é que a gente pode explicar para o nosso telespectador o que é a alergia? A alergia, ela é uma resposta do sistema imunológico a como se fosse um corpo estranho que ataca a pessoa, né? Pode ser através de um alimento, um medicamento, pode ser um alérgeno respiratório. E o organismo entende que aquilo ali é uma ameaça e ele vai se proteger e acaba reagindo com lesões vermelhas na pele, que coçam, que ardem. Pode ter falta de ar, chiado no peito, pode ter um sufocamento, pode ter espirro, tosse, pode inclusive ter diarreia, vômito, desmaio e o que a gente sabe que infelizmente pode acontecer até o óbito, que é uma alergia grave que é considerada anafilaxia. Doutora, vimos aí de sintomas mais simples até sintomas fatais, né, ou mais complexos. Quais são as alergias mais comuns quando a gente fala do cenário brasileiro? Eu não sei se é igual no mundo todo, mas aqui principalmente no Brasil. Quais são as alergias que são mais encontradas na população? A população brasileira é mais acometida pela alergia respiratória. Tem muita relação com a questão da poluição, principalmente em cidades mais poluídas, a gente tem um número de alérgenos maior, né? E as alergias alimentares estão cada vez mais comuns, principalmente dentro do ambiente, né? Quando a gente fala ali da população pediátrica, tá? Então, a alergia alimentar vem aparecendo cada vez mais, só que nem o senhor perguntou em relação à população mundial. Cada país tem um tipo de alérgeno mais frequente. Então, aqui no Brasil, em relação à alimentação, a gente fala muito do leite de vaca, do ovo, do trigo, são os alérgenos mais comuns. Por exemplo, nos Estados Unidos é mais comum o amendoim. Então, cada localização é um tipo de alimento, mas é comum também. Doutora, voltando na questão respiratória, que eu acho interessante para a gente até esclarecer, porque muitas doenças respiratórias, né, como gripe, resfriado, sinusite, rinite, podem ser confundidas com uma alergia ou elas também têm a ver com essa alergia? Como que a gente pode diferenciá-las? Geralmente, quando a gente está falando de uma infecção respiratória, a gente, além de ter os sintomas, nariz que escorre, entope, coça, os espirros, a própria tosse,
quando a gente pensa numa infecção, em geral, tem associado ali uma febre, uma prostração, a pessoa fica assim um pouco mais acometida, abalada, mais prostrada. Quando a gente fala da alergia, não vem associada a essa febre, tá? Então, assim, geralmente tem esses sintomas, tende a ser mais leve. E hoje a gente tem uma terminologia, um nome, né, que a gente fala, a rinite. Hoje, quando a gente vai falar de um resfriado, então a rinite ela já está sendo considerada como uma rinite infecciosa, como se fosse aquele resfriado, mas sem aquela febre associada. Muitas vezes a gente ouve associado rinite ao adjetivo alérgico, alérgico. Né? Então também já faz essa associação direto. É comum fazer essa associação direto, mas nem toda rinite ela é alérgica. A rinite ela pode ser, que são sintomas do nariz, né? Especificamente, como o nariz que coça, escorre, fica entupido. Às vezes a pessoa deixa de sentir o cheiro, né? O olfato fica alterado. Então isso pode estar relacionado a medicamento que faz uso, tá? Muito comum, medicamento antihipertensivo pode provocar. Tem medicamentos que são comuns acontecer isso. Dependendo do estado da pessoa, por exemplo, a rinite gestacional, então a mulher que está grávida pode ter uma rinite só naquele período e depois não ter mais. E tem sim, claro, as alergias, as rinites alérgicas mesmo, que são provocadas pelos alérgenos respiratórios, que são os ácaros, os fungos, os pelos de animais, podem ser cachorro, pode ser o gato que está ali naquele ambiente. E tem a rinite que é causada por irritativos, que são os cheiros fortes. O pessoal fala assim, perfume me incomoda. A fumaça, essa época do ano agora que tem muita seca e muita fumaça, então a fumaça também pode ser um irritativo e provocar uma rinite irritativa. Então são outros modos de rinite. Doutora, a gente encontra as famílias com alergias, né? Às vezes o irmão tem, outro irmão não tem, pula de uma geração para outra. Quais são as principais causas das alergias? Elas têm um fundo hereditário ou genético? Quando a gente fala de alergia respiratória, sim. A gente tem, geralmente, pai e mãe tendo alergia respiratória, seja uma rinite ou uma asma, o filho tem ali 50% de chance de desenvolver também, tá? Então, a gente tem isso relacionado. Outros tipos de alergia a gente ainda não tem comprovado, que com certeza, se meu irmão tem uma alergia medicamentosa, eu também vou ter. A gente ainda não tem comprovado isso em estudos. É comum a gente escutar isso no dia a dia no consultório, mas ainda não tem cientificamente essa comprovação. Bem, quem não nasce com as alergias ou são identificadas desde o começo ali dos primeiros anos de vida, começa a identificá-las ao longo do tempo, às vezes até na vida adulta. As alergias, elas podem ser desenvolvidas ao longo da vida? Existe um limite de idade para desenvolver uma alergia? Ou enquanto você estiver vivo, você pode estar desenvolvendo? Enquanto estiver vivo, pode estar desenvolvendo. É comum a gente ficar muito exposto a algum alérgeno e o próprio organismo passar a identificar aquilo ali como um inimigo e promover ali os sintomas da alergia. Então, é sim possível a pessoa na infância não ter aquela alergia, seja uma alergia respiratória, uma alergia de pele, uma alergia alimentar e passar a desenvolver na vida adulta. Inclusive, os idosos, a gente tem visto cada vez mais o aumento das alergias nos idosos, porque a nossa população está vivendo cada vez mais, né? Então, por conta disso, a gente percebe que lá na idade, na melhor idade, né, que a gente chama atualmente, cai um pouco o sistema imunológico, então a gente tem a imunossenescência, que é a queda da imunidade do idoso, e por conta disso, quando diminui essa imunidade, vem as alergias, e isso tem aparecido cada vez mais nos idosos, então não é exclusivo de quem nasce com alergia. Doutora, quando a gente falou de produtos químicos, né, de substâncias, agora na parte da alimentação, a gente também tem vários alimentos que podem provocar alergia. Quais são esses principais alimentos que a gente deve ficar atento? Os principais alimentos no Brasil, a gente fala de leite de vaca, trigo, soja, ovo. Atualmente a gente sabe que o gergelim, que não era um alérgeno conhecido, passou a ser um alérgeno conhecido e é um dos campeões. Os crustáceos, os peixes, né, que o pessoal chama genericamente como frutos do mar, então crustáceos são um tipo, peixes são outros tipos. E isso tem cada vez sido mais comum na nossa população e em qualquer idade. Principalmente em criança, leite e ovo, mas na vida adulta a gente já vê os outros alimentos. Tem uma diferença da alergia ao leite, intolerância à lactose, doutora? Tem. A alergia ao leite, ela tem um envolvimento do sistema imunológico. Então, os sintomas, em geral, são relacionados à proteína do leite, tá? Que é a proteína do leite de vaca.
E em relação à intolerância à lactose, a lactose é um tipo de açúcar. E aí a gente vai ter envolvimento do sistema gastrointestinal. Não tem ação do sistema imunológico ali. Então, a lactose, a gente, quando fala da intolerância, é porque o organismo daquela pessoa, ou ela não tem aquela enzima lactase que digere a lactose, ou ela tem a enzima e essa enzima não é tão funcionante. E aí a gente tem que pensar o quê? Que não adianta falar, eu vou tomar quando tem alergia à proteína do leite de vaca. Não adianta falar assim, eu vou tomar o leite zero lactose. Não, são coisas diferentes, tá? A lactose é só um açúcar e vai manifestar com sintomas gastrointestinais. Geralmente dá uma dor de barriga, pode acabar tendo uma diarreia, um desconforto abdominal, uma cólica, mas não chega a ter um sintoma alérgico, como, por exemplo, um risco de vida, que pode faltar ar, chiado no peito, alguma coisa nesse sentido, pensando que pode virar uma anafilaxia. Não, a intolerância à lactose não tem esse risco. Doutora, o que acontece quando a pessoa está exposta a várias alergias ou uma alergia específica, mas ela não faz um tratamento, ela não recorre? A gente sabe que pode virar óbito, né? Pode ser fatal, Sim. Mas o que ela desencadeia ao longo do seu processo se ela não começa o tratamento ou não começa a se prevenir? Bom, dependendo do tipo de alergia, pode deixar cicatrizes. Quando, por exemplo, a gente tem um tipo de alergia medicamentosa que chama erupção medicamentosa fixa. E aí a pessoa vai e toma aquela medicação e começa a ter lesões, manchas escuras no corpo. E aí, se ela toma aquele medicamento de novo, vai aumentando aquelas lesões. E cada vez vai aumentando mais as lesões. Então, a gente pode ficar ali com cicatrizes no corpo, né? Sem contar que a gente não tem como prever. Se cada vez que a pessoa vai se expor àquele alérgeno, se vai ter uma reação leve, moderada ou grave, a gente está falando realmente num risco de vida ali, no sentido de se expor e ter uma reação realmente fatal. Doutora, a gente está falando sobre alergias na hora do papo. E vou interromper rapidamente aqui a nossa hora do papo, só para passar uma informação, porque hoje é um dia histórico, né? A Igreja Católica no mundo todo vai descobrir, ou já está sabendo nesse momento, o nome do novo Papa, que é o cardeal americano, que é o Robert Prevost. Ele acaba de ser confirmado o nome desse novo Papa, Leão XIV. Essa é a informação que a gente traz ao vivo aqui dentro do Mix da TV. Nesse dia histórico, ainda nesta edição, a gente volta a falar mais sobre a escolha deste cardeal americano para ser esse líder da Igreja Mundial Católica. E a gente volta aqui com a doutora Júlia Basile, continuando a nossa hora do papo. Doutora, peço desculpa pela interrupção, só para a gente poder passar a informação ao vivo aqui para os nossos telespectadores. A gente falou dos riscos agora, né, que pode ser fatal de uma alergia, as consequências de não fazer o tratamento adequado. Como é que os especialistas, doutora, conseguem fazer esse diagnóstico? Em geral, a gente tem uma escuta do paciente, né, com a história clínica, ouvindo esse paciente com cada detalhe ali durante a consulta. É possível a gente já fazer algum diagnóstico, tá? Às vezes a gente precisa de exames complementares, que podem ser exames de sangue ou podem ser os exames que a gente chama de testes diagnósticos alérgicos, que podem ser feitos na pele, por exemplo, o prick teste, que é um teste que pode ser feito, ou o PET teste, que é um teste de contato que é feito nas costas, quando a gente vai investigar alergias tardias, que não são as alergias imediatas, né? As alergias imediatas a gente faz o prick teste no braço, o PET teste é feito nas costas para as alergias tardias. E existe ainda o padrão ouro, que a gente chama, quando a gente fala de diagnosticar, por exemplo, alergia medicamentosa ou alergia alimentar, é realmente expor o paciente àquele alérgeno. Então, fazer o teste de provocação, que a gente chama, o teste de provocação oral. Então, se for um alimento, ele vai ser ofertado com a técnica adequada, dentro de um ambiente seguro, com todo o equipamento necessário, o médico alergista junto com o paciente para oferecer aquela porção necessária do alimento ou do medicamento para ser feito o teste ali ao vivo para poder confirmar ou não aquela alergia. E no caso do tratamento das alergias, doutora, tem cura? Toda alergia tem cura? Não tem cura? Ou existe só um controle desses sintomas e evitar o contato com esse alérgeno, por exemplo? Quando a gente fala de alergia imediata, em geral, a gente vai ensinar esse sistema imunológico a conseguir tolerar aquele alérgeno e conviver com aquele alérgeno. Então, a gente ensina
e esse sistema imunológico passa a conviver bem, por exemplo, quando a gente está falando de um alimento. Então, a gente vai fazer o tratamento que chama dessensibilização, é ofertar aquele alimento em formas, em porções gradativas, até chegar no alimento total para aquele paciente, e o paciente tem obrigatoriamente que consumir aquele alimento com uma frequência maior, assim, ao longo da vida, para que o sistema imunológico não esqueça daquele alimento e não volte a ter aqueles sintomas alérgicos, tá? Quando a gente fala das alergias tardias, por exemplo, que são as dermatites de contato, quando, por exemplo, uma mulher tem alergia ao brinco, ao colar, que geralmente está relacionado ao níquel, aí, infelizmente, não tem tratamento, aí excluir mesmo aquele alérgeno, que seria, por exemplo, o níquel, aí tem que excluir, a gente não tem um tratamento ainda estabelecido dentro da alergia para tratar essa alergia tardia. Então, é uma forma mesmo de prevenção, né? Se não chegar perto daquilo que te provoca a reação, uma vez identificado, não chega mais perto e você consegue pelo menos fazer um controle mínimo. Exato. Uhum. Doutora, quem está assistindo a gente agora e percebe algum tipo de alergia, né? Geralmente com criança, vou dar um exemplo bem prático aqui, às vezes ela começa a ter umas alergias, umas coceiras, e percebe que é o tipo de amaciante ou de sabão em pó, que disso é diagnosticado depois, né? Com o tempo. Qual que é o especialista que a gente procura quando a gente tem suspeita de alergia? Primeiro, se a gente fala de uma criança, o primeiro médico que vai ter o contato com essa criança é o pediatra, ele vai avaliar e entendendo que precisa de uma confirmação diagnóstica ou precisa de um tratamento específico, pode encaminhar sim para o alergista. Em alguns casos, não tendo alergista, dermatologista também é possível de manejar alguns tipos de alergia se estiver relacionado ali, claro, alergias de pele, né? Então, sim, o dermatologista é um outro especialista que pode também fazer esse manejo. Mas um adulto comum que precisa de um especialista é o alergista mesmo? Quando a gente fala de adulto ou idoso, o adulto geralmente o clínico geral, o idoso geralmente o geriatra e vai fazer ali um primeiro atendimento e acabar encaminhando para o alergista e imunologista mesmo. Doutora, tem uma mensagem para deixar para os nossos telespectadores, algo assim que seja uma dica de ouro, algo que seja um macete aí, quando a gente fala de alergias, prevenção, tratamento, e além do que, né, o número de pacientes que passam no seu consultório deve trazer tantas histórias, tantos relatos, o que a senhora pode ajudar a nossa população hoje? Em geral, a gente fala que o paciente identificando ali um sintoma alérgico, é importante que ele anote, que ele tire fotos para poder mostrar para o médico, para poder levar ali aquela informação com uma precisão maior. Tentar evitar a automedicação, procurar realmente, começou sintomas alérgicos, alguma lesão na pele, falta de ar, chiado no peito, um inchaço, tem paciente que só tem um inchaço no lábio, na pálpebra, então realmente procurar um atendimento médico, não se automedicar, isso é super importante, e se dedicar ao tratamento que for proposto pelo médico que atender. E numa suposta crise alérgica com familiar, um amigo, doutora, tem algo paliativo que pode ser feito assim de primeiro socorro ou somente procurar ajuda médica especializada? Em geral, se for identificado uma reação alérgica, se o paciente já tem um histórico, geralmente já está orientado, por exemplo, ou a utilizar um antihistamínico, que é conhecido como antialérgico, né? É muito comum geralmente se é criança, a mãe geralmente tem, né? Para poder medicar ali o filho numa situação de emergência. Quando o paciente é sabidamente alérgico e a alergia do paciente é grave, em geral, o médico alergista deixa prescrito a adrenalina, a caneta de adrenalina, que é o autoinjetor de adrenalina. Geralmente a gente faz esse treinamento com o paciente para que ele saiba se aplicar a adrenalina e treina também a família para que a família possa saber aplicar ali numa situação de emergência. Infelizmente, a adrenalina ela ainda não é disponível no Brasil, nem pelo SUS e nem em farmácias particulares. Isso é uma luta até dos próprios pacientes. Existe um movimento no Brasil que chama Anafilaxia Brasil para poder conseguir que essa adrenalina seja introduzida no Brasil, que seja disponibilizada pelo SUS, que infelizmente não tem disponível no SUS. Em geral, quando o paciente precisa, ele acaba ou tendo que importar essa medicação ou acaba tendo que judicializar para poder conseguir esse medicamento, que a adrenalina a gente sabe que ali numa situação de emergência, de uma anafilaxia, que é a reação alérgica mais grave, é o que vai salvar a vida do paciente. Doutor, e tem algum tipo de alergia que provoca essa reação mais extrema ou depende da exposição e do contato que você teve e depende do paciente?
Depende do paciente, depende do contato, depende do tipo de alérgeno. Não existe um alérgeno somente que faça isso, mas isso pode acontecer em alergia medicamentosa, alergia alimentar, alergia respiratória, isso pode acontecer. Doutora, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas orientações aos nossos telespectadores. As portas da TV Câmara Taubaté estão abertas para outras pautas, outras informações, para auxiliar a nossa população. Obrigada, eu que agradeço, é um prazer. Bem, assim nós encerramos a nossa Hora do Papo desta quinta-feira, 8 de maio de 2025, falando sobre o Dia Nacional de Prevenção às Alergias. Conversamos com a doutora Júlia Basile, que é alergista e imunologista, e esta pauta faz parte das diretrizes da TV Câmara Taubaté, que tem como objetivo promover a educação voltada à saúde. O Mix da TV vai para um rápido intervalo, mas na sequência tem o nosso Mix de Notícias. Multas por não pagar Zona Azul em Taubaté aumentam 11%. Os detalhes você confere a seguir. Fique conectado com a nossa programação. Eu volto já já. Estamos de volta com o Mix da TV nesta quinta-feira, dia 8 de maio de 2025, aqui na programação da TV Câmara Taubaté, dia histórico em que a Igreja Católica Mundial celebra o nome do novo Papa. Há poucos minutos conhecemos o novo Papa que faz parte da Igreja Católica, é o cardeal Robert Francis Prevost, que foi eleito pelos colegas e a partir de agora será conhecido como Leão XIV. Ele foi escolhido por pelo menos 89 dos 133 cardeais, 2/3 dos eleitores do conclave, e será o sucessor do Papa Francisco na Cátedra de São Pedro. Nascido em Chicago, nos Estados Unidos, Prevost tem 69 anos e torna-se o primeiro Papa norte-americano da história da Igreja. E a gente segue o nosso Mix, lembrando que você também pode participar aqui com a gente da nossa programação, entrando em contato conosco, e a sua participação pode ser direta, sugerindo assuntos, pautas para os nossos programas, enviando perguntas, fazendo elogios e críticas. Aqui no nosso telão você tem todos os principais canais para participar com a gente da programação da TV Câmara Taubaté. Através do nosso e-mail tvcamaratte@gmail.com, você manda sua crítica, sugestão, opinião, assiste ao vivo aos nossos programas no youtube.com/tvc Taubaté e no facebook.com/tvc Taubaté. Além disso, tem playlists completas no canal do YouTube. Agora, se a sua forma de se comunicar com a gente é mandando texto, áudio ou vídeo, o canal ideal é o WhatsApp. Você se conecta com a gente no DDD 12 e no número 3625-9525. E a Câmara de Taubaté também está presente nas redes sociais. Por exemplo, no Instagram e no TikTok, a conexão que você faz com a gente é através do perfil @Câmara Taubaté. Portanto, estão aí no nosso telão todos os principais canais para você participar aqui com a gente da nossa programação. Quinta-feira histórica, vamos para o nosso telão, porque está começando agora o nosso primeiro giro com as notícias e informações aqui de Taubaté e da nossa região. Está no ar o nosso Mix de Notícias. E aí a gente vai para o nosso telão para falar de economia. Depois de 7 meses, cesta básica fica mais barata no Vale do Paraíba, é o que diz o NUPS. O preço da cesta básica teve uma redução de 0,53% em abril aqui no Vale, de acordo com o NUPES, que é o Núcleo de Pesquisas da Unital. Essa foi a primeira baixa depois de 7 altas consecutivas no preço da cesta no Vale do Paraíba. Os aumentos vinham sendo registrados desde setembro de 2024. O valor médio passou de R$ 2.946,88 em março para R$ 2.931,13 em abril. Essa redução aí de R$ 15,75. Mesmo assim, no balanço dos últimos 12 meses, o preço ainda apresenta uma alta de 5,1% nos itens, com aumento de R$ 142,18, que eram de 2.788 mais ou menos em abril, e passou para 2.931 em abril de 2025. Essa comparação com os últimos 12 meses, referente a abril do ano passado. O parâmetro usado pela pesquisa é o de uma família com poder de compra de 5 salários mínimos, que hoje representa um valor total de R$ 7.590. A cesta mais cara é a de Campos do Jordão, que apresentou a menor redução,
E a mais barata foi verificada em Taubaté, com redução de 0,98%, a maior queda entre as 4 cidades pesquisadas. Entre os itens que compõem a cesta básica, os que tiveram maior aumento no preço em abril foram a batata inglesa, a abobrinha e o tomate. Já as maiores reduções no preço em abril foram da cenoura, o mamão formosa e a couve. Aqui no nosso telão você acompanha as informações, são do portal T7 News. E agora a gente vai falar de trânsito também, porque envolve o seu bolso. Aqui no nosso telão, multas por não pagar Zona Azul aumentam 11% em Taubaté. A Prefeitura de Taubaté registrou um aumento de 11,27% nas multas aplicadas por falta de pagamento da Zona Azul em 2024, em comparação com o ano anterior. O crescimento nas autuações gerou um incremento de R$ 215 mil na arrecadação com investimento rotativo. Atualmente, os motoristas que estacionam nas vagas rotativas de Taubaté precisam pagar R$ 1,20 por 30 minutos. Para motociclistas, a tarifa é de 60 centavos pelo mesmo tempo. Caso o pagamento não seja efetuado, o condutor é inicialmente notificado pelos agentes de trânsito e tem 15 minutos para regularizar a situação. Após esse prazo, a taxa sobe para R$ 12,00 pelas 2 horas seguintes. E se ainda não houver pagamento, a cobrança aumenta para R$ 24,00 e vale pelas 72 horas seguintes. Se o motorista não quitar o valor nesse período, ele recebe uma multa no valor de R$ 195,23, além de perder 5 pontos na CNH. A receita proveniente das autuações também apresentou alta em 2023. As multas da Zona Azul somaram mais de 4,5 milhões de reais. Já em 2024, esse número subiu para 4,7 milhões. Gente, olha só, do total arrecadado, cerca de 41,81% é repassado à Prefeitura. O restante fica com a Estapar, que é a empresa responsável pela gestão do estacionamento rotativo no município. Esse dinheiro vai diretamente para o orçamento e, conforme a legislação, 25% educação, 18% e até 20% para a saúde. E esse recurso não vai para a Secretaria de Mobilidade. Em nota, a Estapar destacou que cumpre integralmente o contrato firmado com o município e reforçou que sua atuação se limita à fiscalização das vagas. A aplicação das multas, segundo a empresa, é de responsabilidade da Prefeitura. Notícias importantes aqui no nosso telão. Essas informações que você acompanhou aí com a gente são do site Meon, trazendo informações importantes quando a gente fala de multas aqui no nosso trânsito. Ainda nesta edição, a gente volta com outras notícias e informações aqui no Mix de Notícias. E a gente segue nesta quinta-feira com o nosso primeiro short, que são os melhores recortes da nossa programação. O Boletim Câmara, além das notícias, traz entrevistas com os mais variados temas. E o trecho que separamos para você é da entrevista com Aquiles de Moura, que trouxe dicas de como montar um currículo. Vamos ver? Solta o play! Hoje nós recebemos em nossos estúdios Aquiles de Moura, que é consultor comercial para mão de obra. E nós vamos falar sobre as oportunidades de emprego agora para o final do ano. Aquiles, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. A satisfação toda é minha. Obrigado por esse convite. E vamos ver o quanto a gente pode ajudar esse ponto do nosso mercado. O empresário e as mãos de obra. É isso, um precisando do outro, né? Principalmente nesse momento aí, época de final de ano, que aumenta bastante a demanda. Então, a minha primeira pergunta é: quais são as áreas que mais buscam profissionais agora no final do ano? Então, nós temos que atentar que o final do ano, ele começa um processo de fomentação, tanto do final do ano, quanto as férias. Né? As férias, agora de início de final de ano e início do ano, elas vão movimentar muitas demandas, tanto de serviço quanto de manufaturados. Então, as empresas já estão, vamos dizer, as empresas já estão dentro de um projeto dela, fomentando tudo isso daí. Agora, a mão de obra, elas estão com uma grande necessidade de mão de obra, mas a mão de obra, ela tem que estar
aparecer, né? Então, a importância de você hoje buscar, principalmente as agências de mão de obra, que elas possam estar auxiliando você nessa união de onde o empresário está precisando e você, onde você se coloca. Bom, daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui no nosso Boletim Câmara uma notícia que foi divulgada pelo Sincovat, que é o Sindicato do Comércio Varejista aqui de Taubaté e região, e anunciou que o varejo aqui na RM Vale vai abrir mais de 3.900 vagas temporárias para o final do ano. Então, Aquiles, o que eu quero te perguntar, os segmentos aí que estão contratando nesse período, qual é o perfil de talento, de mão de obra que eles buscam? Sim. Veja, o talento, na realidade, que o comércio e a indústria necessita, eles são de pequenos detalhes. Tem a formação, né, profissional, aquela coisa toda, mas também agrega muito a vivência profissional. Então, para que a gente possa estar... isso daí eu trouxe algumas dicas com relação à formação do currículo. Né? A gente vai chegar lá daqui a pouquinho, mas quando o senhor fala aí da formação profissional, e a gente está falando também da experiência, porque o que causa também bastante insegurança é quando a pessoa busca aquela primeira colocação no mercado de trabalho, né? O senhor tem uma dica para quem está buscando aí o primeiro emprego? A dica principal é a pessoa estar disponível, a pessoa mostrar que ela tem uma disposição, ela tem uma vontade de poder estar adquirindo conhecimento, uma vivência profissional, né, para que isso possa agregar futuramente à carreira dela. Esse que é o principal, para que essas pessoas estejam à disposição. Então, vamos falar do currículo. Quais são as dicas que o senhor dá para a gente poder fazer um currículo atraente para as empresas? Sim. Então, veja, a questão de falar em atração, mas sim pontos que são relevantes para as empresas, né? E, no caso, o selecionador, ele vai estar sempre observando isso daí. O currículo em si, na formatação dele, ele tem que ser simples, né? Então, os dados, começando com dados pessoais, eles todos devidamente preenchidos, atentar um detalhe, que é a localização da pessoa, contatos. Então, ponha todo o máximo de contato que você puder e também a informação da parte de redes sociais. Isso é questão pessoal. Não esquecer de telefones, e-mails, principalmente e-mail, porque empresas trabalham com e-mail, então atenção nisso. Né? E não esquecer também depois de consultar o e-mail, Sim, né? Sim, é verdade. Então, os telefones se você não aí... tem um e-mail, pega de uma pessoa que você está sempre conversando, daí a pessoa vai te dar a dica, falar, chegou um e-mail para você da empresa e assim por diante. E no caso da parte, aí você entra na parte de formação, né? Então, a parte de formação, veja, é importante que a pessoa coloque na real, né? Sem omitir. Fala assim, olha, eu tenho a conclusão total de determinado curso, determinado grau, né? Então, estabeleça a realidade naquilo. Nunca na parte de vivência profissional, porque algumas pessoas, é importante que a pessoa atente aos 3 últimos vivência profissional, né? Que aí ele vai estar ali colocando, que é muito importante, na última, ele colocar qual atividade ele exercia, o dia a dia dele, a rotina dele dentro do posto de trabalho. Ele principalmente contar o que ele fazia, o que ele executava, que tipo vamos dizer, se era, por exemplo, ele trabalhava com maquinário, como que ele operava essa máquina, que máquina que é essa? Isso é muito importante, são detalhezinhos, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu trabalhava com uma máquina X, mas ele não detalha essa máquina, é importante detalhar essa máquina, porque daí a gente já vai fazendo correlação, o sistema já vai fazendo correlação com a vaga pretendida. E no caso também, a pessoa pegar, relatar ali o que isso trouxe, aquela vivência de trabalho, o que ela trouxe para a vida dela. Então isso é muito importante, para isso demonstra um comportamento, o quanto aquele trabalho, aquela atividade
trouxe para ele, afetou em termos de crescimento e assim por diante. E finalizando, tem as outras habilidades, né? Com relação à informática, máquinas, ferramentas, colocar esses trabalhos que a pessoa exercia e que conhece, né? São da parte de habilidades. O Boletim Câmara vai ao ar de segunda a sexta-feira ao vivo a partir das 9h30 da manhã e você pode ver o programa na íntegra no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. E hoje entrou aqui na programação da TV Câmara Taubaté mais um programa inédito do Fora da Caixa. E eu tenho um convite especial para você acompanhar mais esta edição. Vamos ver? O próximo Fora da Caixa está nas nuvens. Vamos conhecer um pouco mais das atividades profissionais relacionadas à área aeronáutica. A gente vai conversar com o Laje, que é instrutor do curso de sobrevivência e primeiros socorros, formação de profissionais de comissário de voo. Ainda a gente vai bater um papo com a Bárbara Guimarães, que é uma das alunas formada no curso de comissário de voos. E ainda tem as informações sobre o mercado de trabalho com o professor Luiz Ferraz, que é coordenador do curso de aviônicos aqui da ENCA, a Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas. E ainda tem as dicas das nossas especialistas. Você é o nosso convidado especial. O próximo Fora da Caixa está imperdível e é aqui na TV Câmara Taubaté. O convite está feito, você pode acompanhar na nossa programação ou acessando o nosso canal no youtube.com/TVC Taubaté. A seguir, gasolina, etanol, diesel, GNV e GLP. Veja a variação de preços médios dos combustíveis nas cidades do Vale. O Mix da TV faz uma rápida pausa, a gente volta daqui a pouco. Fique aí conectado com a nossa programação. Estamos de volta com o Mix da TV nesta quinta-feira, dia 8 de maio de 2025, dia histórico para a Igreja Católica a nível mundial, a escolha do novo Papa. Estamos aqui na programação da TV Câmara Taubaté com o terceiro e último bloco do Mix da TV. E agora a gente segue para você ficar muito bem informado de tudo que está acontecendo em Taubaté e na nossa região. Vamos para o nosso segundo e último giro do nosso Mix de Notícias. E aí tem destaque para você. Nós estávamos acompanhando sobre aquela cratera que abriu na Estiva e o destaque é o seguinte: Prefeitura conclui aterro na Avenida Antônio Filadelfo Pinto, na Estiva. Vamos agora acompanhar os detalhes. A Prefeitura concluiu no sábado, agora dia 3 de maio, o aterro e a compactação do trecho em obras da Avenida Antônio Filadelfo Pinto, lá na Estiva. Na semana que seria iniciada a instalação de guias e sarjetas, fosse executada a preparação da base para pavimentação. No local foi executada a recomposição da tubulação de águas pluviais, que foi iniciada em março pelo setor de manutenção de galerias, que trabalhou intensamente na via, inclusive no feriado do dia 1º de maio. Serviços foram necessários após ruptura do asfalto causada por danos na galeria de águas pluviais, que na época era composta por tubos ármicos, após forte chuva que foi registrada aqui na cidade, bem no comecinho do ano. A gente vem acompanhando esse caso desde o dia 22 de janeiro. Durante a obra emergencial foram instaladas 3 linhas de tubos de concreto produzidas na fábrica de artefatos de cimento da Prefeitura. Foram realizadas ainda a recuperação e restauração dos tubos de concreto em outros pontos da tubulação próximo ao trecho em obras. As informações que você acompanhou aí na nossa tela são da Prefeitura Municipal, estão disponíveis no site do Poder Executivo. E agora a gente vai com o nosso quarto e último destaque do nosso mix de notícias relacionado aos combustíveis. Olha só, gasolina, etanol, diesel, GNV, GLP. Você confere agora comigo a variação e o preço médio desses combustíveis aqui no Vale. A ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, divulgou na terça-feira, agora dia 6, uma pesquisa atualizada do preço dos combustíveis em diversas cidades do país, da semana entre os dias 27 de abril e 3 de maio. Aqui na região do Vale do Paraíba, 10 cidades fizeram parte do balanço. Os dados mostram que Atibaia registrou o maior preço médio do litro da gasolina na última semana e Taubaté foi a cidade que registrou o menor preço. Em relação ao etanol, o maior preço médio também foi em Atibaia e o menor preço em São José dos Campos.
Cruzeiro teve o maior preço médio do óleo diesel, enquanto o menor preço foi registrado em Lorena. O maior preço do GLP, que é o gás de cozinha, foi encontrado em Bragança Paulista. Já Taubaté aparece de novo na pesquisa, pois teve o menor preço relacionado ao gás. Por fim, no caso do GNV, Caçapava, Cruzeiro e Taubaté registraram o maior preço, enquanto São José dos Campos registrou o menor. O G1 também comparou o preço dos combustíveis da última semana, de 27 de abril a 3 de maio, em relação à penúltima semana, de 20 a 26 de abril. As informações completas estão disponíveis no site do G1 Vale do Paraíba. E com essas informações encerramos o nosso Mix de Notícias desta quinta-feira. E hoje tem estreia aqui na nossa programação, tem um novo quadro para falar com a geração menos 30. É a cultura pop invadindo aqui o Mix da TV. Está no ar o nosso quadro Pop Verso. Bem, quem vai me ajudar nesta missão, já está sentadinha aqui nos estúdios do Mix, é a nossa estagiária, a Viviane Ângelo. Vivi, seja bem-vinda ao Mix, obrigado aí pela sua participação e espero que seja um momento assim bem proveitoso para a gente trazer muita informação, não só para a geração mais jovem, mas para todas as idades. Muito obrigada, Jô. Oi, viajantes, eu sou a Vivi, a guia de cultura pop, e hoje a gente começa esse novo quadro aqui no Mix da TV. Sejam bem-vindos ao Pop Verso. E aí, Vivi, você está preparada para trazer todas as missões que a gente passar para você? Afinal de contas, é conversar falando de uma galera para uma galera que é menos 30, mas também usando uma linguagem que atinja todas as idades. Hoje, nesse primeiro episódio, a gente vai mergulhar um pouquinho no universo da galera que está sempre online, cheia de opinião e muita referência, a geração Z. Então a gente vai falar onde eles vivem, o que comem, o que cancelam. E a gente começa vamos lá. Se você tem entre 18 e 29 anos, você faz parte da geração Z, ou como diria minha avó, essa juventude da internet. A geração Z nasceu entre 1997 ou 2012, ou seja, enquanto os millennials lembram da internet discada, aquele barulhinho, a geração Z está no touchscreen do celular, no TikTok e na internet no geral, né? Sempre está ligada. A galera que trocou o manda SMS por me manda um meme e que aprendeu a coreografia inteira do Say So antes mesmo de saber o nome da Doja Cat. Inclusive, eu sou essa pessoa, mas a gente deixa baixo. Bem, eu confesso aí que tem várias referências que você falou, que não é muito da minha geração, a gente não está muito atualizado, mas o que define para você essa geração Z, Vivi, já que você faz parte dela? Olha, eu diria que eu definiria em uma palavra, que é a expressão. Eles são muito expressivos, eu acho que são muito expressivos. Quando você passa na rua, que você vê os jovens, você geralmente vê, tipo, toda a personalidade deles. O jeito que eles falam, o jeito que eles se vestem, na maquiagem. Se você for ver, são geralmente as coisas que estão em tendência no dia a dia, né? Mies, essa galera consome alguma coisa? Consome. A gente vai falar um pouquinho sobre o que eles consomem, a cultura e a identidade e as referências. Bom, vamos lá. Você piscou e já viu uma trend nova. Eles veem série no streaming, ouvem 30 segundos da música no TikTok e já estão fazendo remix de voz com alvinhos e esquilos. A geração Z também é multitarefa. Eles estão assistindo série com legenda, mandando áudio no Zap, stalkeando o crush no Instagram e ainda fazendo um lanchinho. Tudo ao mesmo tempo sem errar a trend. É visual, rápido e caótico. E, sinceramente, eu amo. Se tem uma coisa que define essa geração também, Jô, é o humor doido. Meme aleatório, piada interna que ninguém entende, trend que parece sem sentido, mas que tem muito sentimento por trás. É tipo tô rindo, mas com trauma. E isso se conecta com identidade também. A geração Z é mega expressiva. Se mostra na roupa, na make, nos posts, nos stories, no feed e até no surto de madrugada. É o famoso me aceita como eu sou, eu vou fazer um exposed seu no Twitter, no caso o X. A internet também para eles é quase um órgão vital, então eles não usam a rede só para passar o tempo. É para se entender, se mostrar e se conectar. E mais de 60% deles já prefere buscar uma resposta no TikTok ou no YouTube do que no Google. É o famoso me ensina, mas com um vídeo engraçado. Bem, você usou algumas palavras aí, Vivi, nessa explicação sobre essa geração.
Então eu quero saber que você explicar para nossos telespectadores também, talvez não entendam, o que é uma trend e o que é um exposed. Então, trend é uma palavra do inglês que significa tendência. Então, quando a gente fala das redes sociais, são coisas que estão em alta, coisas que estão em tendência. Então, às vezes, uma música que lançou, que está muito em alta, aí eles fazem as trends no TikTok, no Instagram, fazendo dancinha e essas coisas assim. E o exposed é você apontar alguma coisa que a pessoa fez de errado. Então, se eles acham que, tipo, uma marca militou errado, coisa do tipo, eles vão lá fazer um exposed no Twitter, né? Pra falar sobre como que aquilo estava errado. Então, eles querem um posicionamento da marca. Então, por isso que eles fazem, tipo, um posicionamento e tudo. Bem, Vivi, você separou algumas imagens também para ilustrar o nosso papo, né? Então, enquanto a Vivi vai contando aqui as histórias sobre a geração Z, a gente também vai acompanhando algumas imagens. Agora eu quero saber para você, qual, na sua opinião, sendo integrante, né? Estando ali no limite da geração Z, ali perto dos 18 anos, como você enxerga essa geração? Qual que é a principal dificuldade dessa geração, principalmente quando a gente fala sobre o mercado de trabalho? Olha, eu acho que uma dificuldade geral, primeiro eu vou falar de uma geral, que é que eles se cobram muito nas redes sociais. Então, tudo que eles veem nas redes sociais, eles querem se comparar. Tanto o corpo, quanto tom de voz, enfim, qualquer coisa. Eles se comparam muito. Então, essa cobrança é muito pesada para eles. E no mercado de trabalho, eu acho que eles prezam muito, assim, a saúde mental. Eles falam muito de terapia, você saber dizer não para algumas coisas, porque às vezes no mercado de trabalho se exige muito das pessoas, né? Na geração dos millennials, por exemplo, tem aquela coisa de que sempre você tinha que fazer para se mostrar competente. E nesse caso, a geração Z preza muito mais a saúde mental do que fazer demais e se sobrecarregar. A Vivi está falando eles, mas o pronome mesmo é nós, né? Afinal de contas, você faz parte dessa geração. Sim. Aqui, Vivi. E essa galera ali, amor e ódio andam junto? Eles amam, eles odeiam, eles pensam no futuro? Pensam, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, no que eles amam, no que eles odeiam e sobre o futuro. Bom, na música, eles gostam bastante de Billie Eilish, Doja Cat, BTS, Olivia Rodrigo, Taylor Swift e Rosalía. Inclusive, essa geração reviveu até os hits dos anos 2000. As séries queridinhas também, que é Euphoria, Stranger Things, Round 6, Heartstopper. E nos games também a gente tem Minecraft, Genshin Impact e The Sims 4. Vou fazer só uma pausa aí rapidamente, porque falou um monte de termos aí, Maria, em inglês, né? E eu acho que a geração mais, assim, próxima a mim, um pouquinho mais velha, não conhece tanto essas referências. Mas a gente vê o quanto esse universo tá bem criativo, tá bem diverso, né? Quantas informações a gente tem, quantas atualizações a gente também precisa passar para adentrar esse universo. Vou deixar você continuar aí a sua explicação, que tá muito boa. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho também dos influencers e dos criadores, que a gente tem o Casimiro, a Pequena Lô, o Churrasco e a Vanessa Lopes. Gente como a gente, com carisma de milhões, né? E também a gente pode falar sobre o que eles não gostam, que é hipocrisia, marca que finge lacração, gente que é forçada e também gente cringe. Mas às vezes a gente é cringe e tudo bem, tá? E agora você tem que parar com essa explicação para trazer aqui pra gente e falar o que é esse termo, o que significa cringe para a geração Z. Cringe é quando a pessoa é meio vergonhosa, sabe? Tipo, uma pessoa cringe é uma pessoa que às vezes é forçada demais ou que, sei lá, tipo, fala com alguma vozinha forçada, tudo que tem essa coisa de ser forçado. E daí ela acaba passando vergonha. Uma outra referência que a gente vê falar, Vivi, também é que as gerações mais antigas, por exemplo, a minha, que é Y, por exemplo, a X, vocês também rotulam como cringe. Seria também um adjetivo para essa geração ou não tem nada a ver com isso? Como assim? Não. Por exemplo, cringe é a geração anterior porque fala boleto, fala que toma cerveja de litrão. Isso porque mesmo. Fala que, sei lá, pega ou vai pro trampo. Seria também termos que a gente usa uma geração anterior a de vocês, e isso também se torna obsoleto, ultrapassado? Sim, geralmente eles falam que esses termos que as pessoas usam, eles até usam às vezes como piada, deboche, para fazer graça, entendeu?
de que a pessoa é cringe. Geralmente eles falam que as gerações anteriores são cringe, são boomers. Tá falando ele, mas vou repetir que é nós, né? No caso dela, o pronome aí correto, são aqueles que fazem esse tipo de bullying com a gente. Mas como a explicação tá ótima, a gente tá entendendo todo o papo, eu vou deixar você continuar aí pra gente entender um pouco mais sobre a geração Z. Pode continuar, por favor. Bom, essa geração é a mais boca de trapo com justiça social. Posta sim, milita sim, reclama sim e cobra. Eles não querem só entretenimento, querem posicionamento. Mas claro, tudo isso enquanto trocam figurinhas do BBB no grupo da firma. Eles redefiniram beleza com filtro e com sinceridade. É a geração do sem filtro com filtro. Normalizaram terapia, surtos compartilhados e frases do tipo: vou sumir um pouco, mas me cuidem no off. E uma coisa que eu acho linda também, Jô, é que essa geração, ela ama a nostalgia. Mesmo que seja coisa de que viveram por 3 minutos. A Hello Kitty com estampa cyberpunk, emo fashion com crochê, é o caos fofo. E até no futuro do trabalho, eles são diferentões. Eles não querem só ser chefes, eles querem ser felizes. Valorizam a liberdade, o tempo e a saúde mental. E, de preferência, um job remoto que dê para fazer em cima da cama com um iced coffee do lado. Porque a geração Z é o agora e o depois. Eles não só seguem tendência, eles criam, se expressam, se posicionam e mostram que cultura pop não é só entretenimento, é identidade e poder de voz. E transformação. E mesmo que seja com uma trend aleatória e uma dancinha esquisita, tem muito de verdade ali. E isso é lindo demais. Bem, quero agradecer a sua presença aqui na estreia do Pop Verso, né? Todas essas explicações, esse texto maravilhoso. Ao longo das próximas semanas, a gente vai continuar se encontrando aqui nas quintas-feiras para trazer mais esse lado da cultura pop voltado para a geração menos 30, mas também, obviamente, conversando com outras gerações. Vivi, o que a gente vai ter na próxima semana aí? Já tem um spoiler do que a gente vai encontrar? Olha, já tem. Você aí de casa também tem que esperar que na próxima quinta-feira a gente tá com um tema super quente. Eu quero ver agora também se o jogo consegue adivinhar esse tema. E você de casa também tenta. Então tá bom, Vivi. Quero agradecer a sua presença mais uma vez e semana que vem te espero aqui pra gente bater mais um papo e trazer mais informações para essa geração. Obrigada, eu que agradeço a participação. Bem, essas são as informações iniciais aí, é a estreia só do nosso quadro. Nas próximas semanas tem mais conteúdo para você e assim nós encerramos o nosso Pop Verso desta quinta-feira. Bem, a gente vai chegando ao final de mais um Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté, neste 8 de maio, dia histórico em que a Igreja Católica Mundial celebra o seu novo Papa, o Leão XIV. Então agora a gente vai para um resumo do que você viu na edição de hoje aqui no nosso Mix da TV. Bem, no programa de hoje você viu que depois de 7 meses a cesta básica ficou mais barata no Vale do Paraíba e a Prefeitura concluiu o aterro na Avenida Antônio Filadelfo Pinto, na Estiva. Na hora do papo nós conversamos com a médica Júlia Basile, que é alergista e imunologista. Ela falou sobre o Dia Nacional de Prevenção às Alergias. Agora há pouco nós tivemos a estreia do quadro Pop Verso com a nossa estagiária Vivi. Ela falou um pouquinho mais sobre as características da geração Z para esse público menos 30. E obviamente a gente também viu aqui as dicas de como elaborar um currículo no nosso short do Boletim Câmara. Bem, amanhã, sexta-feira, estamos de volta aqui na programação da TV Câmara Taubaté e você fica por dentro da nossa agenda cultural com os eventos que vão agitar o seu final de semana. Tem um show imperdível, eu vou trazer a dica para você amanhã. E não se esqueça que hoje, a partir das 6h30 da tarde, tem audiência pública aqui com transmissão ao vivo da TV Câmara Taubaté. O assunto é o dissídio dos servidores municipais. Continue acompanhando a nossa programação. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã aqui na TV Câmara Taubaté.